Olá a todas as pessoas presentes, eu me chamo Flávio Ferreira Mendonça Tarraf e esse é meu trabalho sobre a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais no Brasil. Inicialmente a pesquisa foi bibliográfica exploratória, muito estudando o que já foi falado sobre projetos que deram certo e deram errado em outros países. Os pontos principais a explorar foram os que eu vou discutir mais à frente, porque foram os que eu notei sendo principais à discussão mesmo. E no final das contas também temos que lembrar que a lei está em estado de pré-implementação. Ainda temos que criar os instrumentos corretos e orientar as coisas, alinhar as expectativas e orientar também os resultados que nós queremos. É o momento certo para fazer isso e é uma boa hora para a gente estar pesquisando sobre. Existem 4 desafios principais que eu elenquei: o estado de implementação do CAR no Brasil, a garantia de produção dos serviços ambientais, a inclusão de grupos marginalizados e o custo de implementação e manutenção de um programa dessa escala. Inicialmente temos um problema, você tem uma resistência dos produtores rurais a aderirem porque não há incentivos. Passará a ter incentivos com essa lei entrando em vigor devido à possibilidade de geração de serviços ambientais pelas reservas legais e APP de uma propriedade. Então você vai poder também ter populações tradicionais produzindo sem o CAR. Esses não precisam aderir porque eles já são um grupo foco da lei. Existe também uma grande sinergia no Policy Mix, a gente pode perceber que uma base vai alimentar a outra e vai incentivar a adesão ao CAR, já da Lei de Serviço Florestal. Um problema no paraíso se trata do Clean Development Mechanism, criado na Europa nos anos 90. Muitos problemas associados em sua criação. Eles tinham uma grande dificuldade de transferir tecnologia de cima para baixo. Eles não conseguiram gerar muita adicionalidade, então eles investiam muito e não tiravam muito além do que eles tinham investido. E tinham problemas de transparência também. Hoje em dia tudo isso mudou, eles reinventaram todo o programa. Agora com o Acordo de Paris a história mudou bastante. Porém, é importante a gente ver os problemas que eles tiveram no passado para evitar tê-los no presente. Muito do problema que eles tiveram também foi de estimar valores muito além dos que foram produzidos na realidade. Isso se deve a problemas na metodologia aplicada por eles, que teve que ser reinventada múltiplas vezes até chegar na iteração atual que funciona. Um outro problema grande é a inclusão de grupos marginalizados, que é previsto pela lei, no artigo 8º, inciso 4. É necessário trazer a essas populações o conhecimento técnico necessário para que eles possam usufruir dos serviços ambientais, mas também é importante lembrar que existem alguns fatores que levam à subrepresentação. Existe a posse de pouca terra, ou seja, você não tem muito terra, você não consegue produzir numa área que você não usa porque você usa toda a sua área. O alto custo de oportunidade de deixar de produzir para subsistência para produzir serviços ambientais e também, como são propriedades pequenas, elas produzem pequeno volume de serviços ambientais, ou seja, cria-se um problema aí, onde você terá um contrato que tem custos fixos, mas você também não está produzindo o suficiente para esse contrato valer a pena. O problema que pode surgir é o aumento do valor marginal da terra, ou seja, uma terra que antes parada não produzia e tinha um valor diminuído, como pode gerar serviços ambientais, passa a ter um valor maior. Outro problema clássico brasileiro é a irregularidade no georreferenciamento, que passa a ser piorada com essa lei, no sentido que você pode se beneficiar de abranger terras dos seus vizinhos, abranger terras que não pertencem a você e produzir serviços ambientais nessas áreas. Muito perigoso. Por último, existem custos transacionais variáveis, ou seja, quanto maior for sua transação, menores serão seus custos. Para ajudar nisso, você pode criar contratos coletivos, onde múltiplos produtores com pequenas áreas conseguem juntos fazer um contrato que seja beneficial tanto a eles quanto aos compradores de serviços ambientais. No caso, a metodologia de precificação brasileira tem que ser extremamente estudada, porque nós temos diferentes realidades no nosso território, um país gigantesco. Nós precisamos considerar intermediários como uma solução a alguns desses problemas, no sentido de que eles podem fazer a ponte entre o Estado e os proprietários, ajudando com os contratos coletivos, ajudando com conhecimento técnico, ajudando com fiscalização. E é necessário também considerar a fiscalização em geral. O monitoramento pode ser impactado positivamente no momento em que você envolve a população. Por fim, a lei é muito bem escrita, as oportunidades certamente sobressaem os desafios, mas é importante a gente focar na solução antes do problema aparecer. É por isso que é tão importante a gente acompanhar de perto a implementação da norma no Brasil. Muito obrigado a todos que assistiram essa apresentação.